Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaríamos de agradecer aos senhores vereadores, à imprensa, aos funcionários da casa e à população em geral. O movimento Vem para a Rua Lajeado surgiu de forma espontânea, é sempre importante frisar, em fevereiro deste ano, devido à insatisfação popular com os rumos da política e principalmente com os rumos do nosso país. O grupo reuniu inicialmente 15 pessoas que se reuniram, marcaram um encontro via Facebook. Então, a primeira reunião foi aberta a todos aqueles que quiseram e puderam participar. E, apesar de cidadãos de diferentes mentalidades, pensamentos, nós vimos ali que tinha um objetivo em comum, lutar por um país melhor. É importante frisar que o movimento sempre foi e sempre será apartidário. É lógico que cada um dos indivíduos que compõem o movimento tem suas preferências, como cada um dos senhores que está aqui sentado tem. Isso é direito nosso, como é direito de vocês. Mas o que nos juntou em fevereiro de 2015 não foram bandeiras partidárias, mas sim ideias. Este grupo coordenou a organização da manifestação que reuniu 5.000 pessoas nas ruas de Lajeado no dia 15 de março. Evento este que foi, até onde se sabe, a maior manifestação popular da cidade. Tudo isto de forma espontânea. Lá podemos ver pessoas de diferentes origens e pensamentos, mas que tinham e ainda têm o mesmo objetivo, lutar por um país melhor. Como forma de deixar claro o nosso pensamento, e mais do que isso, na medida do possível, buscar apresentar alternativas. Elaboramos, na época, 12 pontos base que nos norteiam hoje, nos nortearam até lá e nos norteiam até hoje. Sofremos críticas, inclusive de representantes desta casa. Mas nunca fugimos do debate, aquele de ideias, aquele que busca alternativas, busca discutir ideias, busca discutir sugestões. Infelizmente, a recíproca nem sempre é verdadeira. Os 12 pontos já foram lidos aqui em outra oportunidade, mas achamos válidos ler eles novamente, até porque eles se mostram cada dia mais atemporais. Ponto número 1, pela liberdade e democracia, que no Brasil sejam respeitados o Estado de Direito, a liberdade de cada indivíduo e os valores democráticos. Ponto número 2, pela liberdade de imprensa e expressão. Ponto número 3, nem bolivarianismo, nem militarismo. Ponto número 4, por um Estado menor e mais eficiente, que devolve em serviços ao povo aquilo que nos tira através de impostos. Por uma reforma administrativa que possibilite o Estado ser servo e não senhor. Menos ministérios, menos secretarias, mais saúde, educação e segurança. Por uma reforma tributária que não puna quem produz e devolva a soberania aos estados e municípios, hoje reféns da União. Por uma reforma política que devolva, de fato, o poder ao povo, mais deveres e menos direitos à classe política. Pela independência do Poder Judiciário. Ponto número 9, pela transparência na condução da Operação Lava Jato, punição a todos os corruptos e corruptores, independente do partido político, origem familiar ou empresarial. Pelo ressarcimento aos cofres públicos do rombo do Petrolão. Pelo fim do uso político do BNDES e dos empréstimos secretos. Pelo fim da interferência política no setor elétrico e nos fundos de pensão. No entanto, a nossa luta por mudanças não se restringiu àquele dia específico. Sempre soubemos que isso não aconteceria em um dia. O movimento continuou na ativa, cobrando e fiscalizando a ação de nossos representantes e tentando, na medida do possível, alterar alguns rumos. Acreditamos que a mudança que este país precisa passa por um processo de longo prazo. Não defendemos soluções mágicas, no entanto, não admitimos que o começo seja deixado para amanhã. Tudo isto culminou no dia de hoje, onde temos a oportunidade de usar essa tribuna, lutando pela criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a questão do lixo e da limpeza urbana. Para sermos sinceros, acredito que o que gostaríamos mesmo era não precisar estar aqui. Queríamos que essa CPI tivesse surgido sem ser necessária tamanha pressão popular. Afinal, fiscalizar o Poder Executivo é um dos deveres do Poder Legislativo. Além do mais, há fatos suficientes para que cada um dos senhores se sentisse no dever de investigar.
É isto que esperávamos, e mais do que isso, é isto que ainda esperamos. Vale frisar que o movimento Vem para a Rua Lajeado sempre procurou se impor através de ideias, do bom debate, sem precisar apelar para ações que atrapalhassem o bom andamento do funcionamento dessa casa. Talvez por isso a nossa presença nas últimas semanas tenha passado despercebido por muitos dos senhores. E até ficamos sabendo que fomos motivos de piada e ironia nos corredores internos aqui da casa, pela baixa mobilização, pelas poucas pessoas que compareceram e tudo mais. Se esperavam gritos, interrupções e barulho, se enganaram. Acreditamos que é o diálogo, o respeito às leis e às normas que torna possível uma mudança. Por isso aqui estamos, democrática e respeitosamente fazendo uso da tribuna. Gostem alguns ou não. E que isso sirva de modelo e incentivo para toda a população que tiver alguma demanda. O espaço aqui é livre, é aberto, é a casa do povo. É lógico que, independente do motivo, gostaríamos desse plenário sempre lotado. Mas se isso não acontece, os menores culpados são aqueles que não vêm, que não comparecem. Já os maiores responsáveis, nobres vereadores, são os senhores. Já pararam para pensar nisso? Saibam que os partidos políticos e os parlamentos estão, atualmente, nos 2 últimos lugares na credibilidade das instituições deste país. Isso é uma pesquisa que refletiu a opinião dos brasileiros. Eu passo a palavra agora ao Douglas, que vai complementar. Pois bem, voltando ao tema da CPI, vamos dar uma relembrada no que nos trouxe, de fato, até aqui essa noite. Ao menos desde 2013, a cidade enfrenta polêmicas e suspeitas referente aos contratos de recolhimento de lixo, coleta seletiva, roçada, capina e varrição. Antes de entrar em detalhes mais complexos, levantamos aqui uma questão que, por si só, já deveria causar grande repercussão e preocupação do Poder Legislativo. As atuais prestadoras de serviço de limpeza do município, as empresas WK Borges e Mecânica Pina, que são do mesmo grupo empresarial, estão envolvidas no suposto esquema de cartel do lixo, investigada pelo Ministério Público do Estado. Apenas isso já deveria ser o suficiente para uma investigação por parte do Legislativo. Apenas isso. Ambas as empresas custam atualmente cerca de R$600 mil por mês aos cofres públicos. Somente nos anos de 2013 e 2014, segundo dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, as duas já faturaram cerca de R$10 milhões. Isso sem levar em consideração o ano de 2015. 10 milhões, nobres vereadores. É 4 vezes o orçamento anual de secretarias municipais fundamentais, como a Secretaria do Planejamento, por exemplo. Infelizmente, a coisa é muito mais séria do que isso. Se necessário ou não, o que não convém nós avaliarmos neste momento, a substituição das prestadoras de serviço, feita em 2013, deixou vários aspectos a desejar. Inicialmente, vimos a substituição de um contrato licitado, que poderia ser renovado, por contratos emergenciais. Contratos emergenciais substituíram contratos licitados que poderiam ter sido, sim, renovados. Alguns, inclusive, duram até hoje. Contratos emergenciais desde 2013 duram até hoje, passados mais de 2 anos da decisão. Em paralelo, vimos uma licitação que criou mais dúvidas do que certezas. Após o edital exigir 34 funcionários para os serviços de coleta de lixo, fato que está documentado, houve uma notificação partida do Executivo exigindo 64 funcionários, de 34 para 64. O motivo dessa mudança? Bom, é uma das perguntas a ser respondida por uma CPI. Os senhores não concordam comigo, senhores vereadores? Eu acho que a população concorda comigo. A empresa vencedora do processo licitatório, diante de tal notificação, optou por se retirar do serviço. Se houver outros motivos, que se investigue também.
A segunda colocada, outra empresa, que está no cartel do lixo, também se retirou, mas alegando outro motivo. Assumiu, por fim, a terceira colocada, a empresa Mecânica Pina, com um custo mensal de R$80 mil a mais do que a vencedora. R$80 mil por mês a mais do que a vencedora. É importante frisar, em apenas um contrato. Um contrato. Sem contar que, até onde se sabe, a atual prestadora tem, pasmem, o número inicial de funcionários. É verdade, conforme a informação do secretário de governo, aparada por uma decisão judicial. No entanto, fica evidente que não havia necessidade deste aumento do número de funcionários. Isso está mais do que evidente. Enfim, os fatos e o desenrolar dos mesmos é de conhecimento geral. Isso esteve na imprensa, isso foi amplamente debatido pela sociedade, se não foi aqui dentro dessa casa. Fica claro que há sim motivos para nos preocuparmos. E mais do que isso, há motivos mais do que suficientes para que esta casa opte por uma CPI para investigar. Nos deteremos brevemente em alguns argumentos aqui levantados pelos senhores há 2 semanas, quando o assunto da CPI foi discutido em sessão. Acreditamos que assim faremos um contraponto ao posicionamento de alguns que são, ou ao menos eram, contrários à CPI. Primeiramente, convém lembrar que está de posse desta casa há 3 semanas o expediente investigatório de número 33/2014 do Ministério Público. Sabemos da dificuldade de se ler todo o inquérito. No entanto, os trechos referentes diretamente a Lajeado não compõem mais do que 100 páginas. Em 3 semanas, qualquer aluno da escola fundamental lê um livro de 100 páginas. Algo, convenhamos, de fácil leitura. Ali há o suficiente para, pelo menos, ligarmos um alerta. Na sessão de 2 semanas atrás, falou-se que não se tinha um nome que justificasse a abertura da CPI. Bom, como vocês devem saber, isso não é fator necessário para a criação da comissão. Bom, mas caso seja relevante para vocês que não entendem que exista esse, de fato, a citação, no inquérito há 2 nomes e até fotos dos funcionários do Executivo, inclusive com conversas telefônicas grampeadas, apontados no inquérito. Se isso é necessário, isso existe. Bom, se são culpadas essas pessoas ou não, isso não cabe a mim dizer. Já investigar, sim, senhores edis, cabe aos senhores, sim. Outro argumento surgido é que não haveria necessidade da criação da CPI, pois o Ministério Público já estaria investigando. E a estes lembramos que uma coisa não exclui a outra. Também não há risco de conflito entre poderes, muito pelo contrário. Ambas as investigações podem ocorrer em paralelo, inclusive isso é prática comum no país. Portanto, esse argumento cai por terra quando confrontado com a legislação, com a realidade e com a história. Aos vereadores que alegaram que CPIs passadas não deram em nada, ou que aparentemente não acreditam em resultados efetivos, lembramos que uma CPI que não dá em nada pode servir apenas para esclarecer e dar transparência a fatos suspeitos. Apenas isso. O que é muito importante para a população que paga os vossos salários. Acreditamos que os principais interessados nisso são justamente os suspeitos. Ou alguém que fosse inocente se oporia a uma investigação. No mais, o fato de que as CPIs municipais não terem dado em nada no passado não justifica a não criação dessa. A Constituição dá amplos poderes e deveres ao Poder Legislativo para investigar e, aparentemente, quem usa tal argumentação parece estar abrindo mão de suas funções prerrogativas. Esperamos não ser o caso dos senhores. Aqui, próximo de nós, na cidade de Montenegro, tivemos a oportunidade de ver uma postura bem diferente. Em 3 anos de legislatura, já houveram 3 CPIs, sendo que as suspeitas posteriormente confirmadas resultaram no impeachment do senhor prefeito municipal. Cassação essa que contou inclusive com votos favoráveis do próprio partido do prefeito. Convém lembrar que acima dos interesses partidários deveriam estar os interesses da população. Aos vereadores que se mostram favoráveis apenas se a CPI investigar um período mais longo, ressaltamos que fomos a favor de que se investigue tudo. Somos a favor de que se investigue tudo. 2, 5, 10 ou 20 anos. O que não dá é para usar isso como instrumento para perdermos o foco. Hoje temos uma situação mal esclarecida que mensalmente nos custa milhares de reais.
Quem tiver que pagar, independente do partido, da gestão, tem que responder por isso. Sabemos que na última semana, em áudio vazado aos senhores, levantou-se suspeitas anteriores a 2013. O Vem Pra Rua Lajeado frisa, novamente, que se houver suspeitas concretas, queremos que se investigue também. A questão aqui não é defender ou acusar A, B, C ou D, mas sim tirar o custo de más decisões do bolso do contribuinte e punir aqueles que cometem irregularidades. Estamos cansados de pagar a conta que não é nossa. Afinal, como todos sabem, cada real que sai do governo foi anteriormente tolhido do bolso de cada cidadão. Não existe dinheiro público, senhores. O que existe é dinheiro dos pagadores de impostos. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro dos pagadores de impostos. Finalizamos, antes de mostrar alguns documentos e trechos do inquérito, ressaltando que não estamos aqui para acusar. Estamos aqui pois entendemos que há fatos mais do que suficientes para a criação de uma CPI, bem como entendemos que é função do Legislativo fiscalizar e investigar suspeitas. Tudo o que queremos são respostas e transparência. Em suma, queremos saber que o dinheiro que sai do nosso bolso está sendo investigado e bem aplicado. Não somos juízes, tampouco nos achamos capacitados para tal. O que somos é sim contribuintes e temos o direito de querer entender o que vem acontecendo. E é uma pena que este pensamento parece não ser o da maior parte dessa bancada. Não queremos um governo padrão FIFA, um governo corrupto, como se mostrou nas últimas semanas. Não queremos bilhões em Copa do Mundo, queremos saúde, educação e segurança. Não queremos e não gostaríamos de ter que estar aqui hoje, por dois motivos. O primeiro é muito óbvio, nós não gostamos de corrupção. Nós não gostaríamos de estar vendo isso daí. Mas mais do que isso, se acontece de a gente ter que estar aqui, é porque houve uma falha, talvez, de alguns dos nossos representantes. Nós gostaríamos que vocês estivessem tão preocupados quanto nós estamos com essa situação, com o nosso dinheiro. É para isso que nós votamos, é por isso que escolhemos a democracia representativa, para que tenhamos representantes. Um país sério, a perplexidade já teria tomado conta dos senhores, assim como toma conta da população. Nós somos, sim, brasileiros, nós somos uma população séria, nós queremos, sim, representantes sérios para vivermos em um país sério e admirado. Muito obrigado, senhores. Aproveitando o tempo que resta, nós usaríamos o retroprojetor para mostrar algumas coisas, mas como o tempo está curto, eu vou fazer uma breve leitura de trechos do inquérito aqui, tá? Isso aí está de posse de vocês há 3 semanas, como o Douglas frisou. São trechos do proprietário da empresa Mecânica Pina, EWK Borges, tá? Que nem nesse caso ele está conversando com um concorrente, também a empresa do concorrente também suspeita de envolvimento no cartel do lixo. A pergunta do funcionário da empresa, vou usar como termo J, que é a inicial do nome dele. Tudo ótimo. Qual é a situação ali de Venâncio? Responde o proprietário da Mecânica Pina, que eu vou chamar de C. Não sei. O J comenta. É que abriu um edital agora, lá para essa semana. Já está para fazer uma visita técnica lá em Roçada, né? Aham, respondeu o senhor C. E como está pertinho ali de Lajeado, eu digo, vou perguntar primeiro ao senhor C, isso aí. Estranho, né? Outro trecho do proprietário da Mecânica Pina, o senhor C, conversando com, segundo o Ministério Público, alguém que não conseguiria identificar. Comentando que surgiu uma nova possibilidade em Lajeado, e daí ele comenta, o senhor C, para licitação, e o não identificado comenta, vamos aproveitar e aumentar o preço, né? E o proprietário da Mecânica Pina comenta, ah, sim, com certeza. E o homem não identificado finaliza com risos. Basicamente era isso. Eu acredito que nós estamos aqui para fazer um contraponto a cada um dos senhores. Tivemos já, acho que é até importante frisar, quatro vereadores que assinaram o requerimento que o Lorival estava encabeçando. E acreditamos que cada um de vocês tem a liberdade para pensar, refletir sobre a situação, se colocar daqui a pouco, se fosse oposição, se estaria nessa situação, se fosse situação, estaria com essa postura,
e vamos tentar fazer o que é melhor para a cidade. Ninguém está aqui para impor nada, muito pelo contrário, mas nós acreditamos que é sim necessário uma investigação e que é papel dos senhores tomar a frente disso.